programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, o Papo com Zé Trajano no ar. Olha, o Capitão Corona tenta dizer que está tudo bem, tudo às mil maravilhas, fez uma média hoje com o Guedes, lá perto daquele chiqueirinho, lá na saída do Planalto. Aliás, aquele chiqueirinho tem pouca gente agora e está infestado de ratos. Não confundir com o pessoal do Centrão, que anda por ali, circulando por ali. Cheio de ratos. Coisa impressionante. Mas fez média, falou que quem manda na economia é o Guedes, falando para a imprensa que estava presente lá. Teve um rato até que quis subir na perna de um repórter. E aí, com isso, a Bolsa melhorou. O pessoal acha que agora a vida está tudo nos trinques. Mentira. A situação não está nada boa na economia. Eu vou destrinchar isso aqui. Na pandemia, nós temos uma série de problemas muito sérios nesse país. O Capitão Corona tenta emplacar dois amigos da família, um como ministro da Justiça, que foi padrinho, Jorge Oliveira, foi padrinho de casamento do Dudu, vejam vocês, tudo em família, né? E o delegado, o Ramagem, não é sacanagem, Ramagem, não é para rimar, que já passou Réveillon junto com o Carluxo. É tudo ali da família, é impressionante, né? O descaso, a disfarçatez dessa gente. Falando da pandemia, os números são assustadores. Eu vou destrinchar também esses números já, mas só para dar a manchete. 338 mortes em 24 horas, tá? E o total de óbitos no Brasil passou de 4.500. O que é muito assustador é que está acontecendo em bairros como Campo Grande, no Rio de Janeiro, que é o bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro. Houve um aumento de pessoas na rua de 82%. E aqui na Brasilândia, zona norte de São Paulo, também a coisa está muito triste, muito ruim, e eu vou dar os dados para vocês entenderem melhor. O Capitão Corona já não goza daquela popularidade que ele batia no peito e achava que tinha, principalmente depois da demissão do ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Segundo o Atlas Político, uma pesquisa aponta que 54% dos brasileiros já apoiam o impeachment do presidente. Vou repetir, 54% dos brasileiros já apoiam o impeachment do Capitão Corona. Um mês atrás era 48%. Ou seja, agora a maioria é a favor do impeachment. Compensação, o Sérgio Moro sobe com essa demissão, que estão injetando também, jogando confete no Sérgio Moro, que também sabia muito bem onde se meteu, sabe? Está se aproveitando dessa situação e o pessoal fala que vai ser candidato, mas falta muito para a eleição, tem muita água para correr debaixo da ponte ainda, tá? Olha, o processo de impeachment contra o capitão está correndo. O Maia disse, não é hora de falarmos disso, temos que olhar para a pandemia. Todo mundo está olhando para a pandemia, só quem não está olhando para a pandemia é o Capitão Corona. Exatamente por isso e por outras coisas que o impeachment tem que acontecer. O ministro Celso de Mello, do Supremo, pode autorizar a qualquer momento, segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a abertura da investigação sobre as denúncias contra o Capitão Corona. São aquelas denúncias feitas pelo Sérgio Moro, da despedida do Sérgio Moro, que ele jogou no ventilador, né? Essa deputada, vou te contar, essa Carla Zambelli, não, o Bolsonaro queria ter informações sobre ele, sabe? E não de outras pessoas, quer dizer, tipo assim, sobre eles. Os filhos, não. É conversa para boi dormir, não é? Muito bem.
Muito bem, nós estamos esperando essa decisão do ministro Celso de Mello, porque quem encaminhou esse pedido foi o Procurador-Geral da República, o Aras. E tudo leva a crer que o Celso de Mello vai pedir a abertura desse inquérito, sim, complicando a vida do Capitão Corona. Olha, gente, eu vou dar os números com mais detalhes daqui a pouquinho, mas antes vamos falar de 1º de maio. Esse 1º de maio a comemoração vai ser virtual. E é uma comemoração que vai reunir todas as centrais sindicais, inclusive Fernando Henrique com Lula. E possivelmente também Ciro Gomes, que depois que participa, escolhemos todo mundo. Mas vamos ver que é uma informação do Ricardo Couto. Além do Lula, nosso ex-presidente, do Fernando Henrique, do Flávio Dino, sabe? Os presidentes da Câmara, do Senado, devem participar nessa comemoração do Dia do Trabalhador, 1º de maio. Olha, sábado teve momentos muito sublimes, muito emocionantes na Itália e em Portugal. Vocês sabem que 25 de abril é comemorado todos os anos pelas ruas. As pessoas saem com cravos comemorando 25 de abril, a Revolução dos Cravos, que não é que tirou o Salazar do poder, Salazar já tinha morrido, tirou o salazarismo do poder. Mas dessa vez, como está todo mundo em casa, as pessoas foram às janelas e cantaram a música do Zeca Afonso, né, Grândola Vila Morena, que é a música que foi usada no dia 25 de abril pelas forças que destituíram, que foram contrárias, ainda bem, ao salazarismo lá em Portugal. Na Itália, as pessoas foram para as janelas também comemorar o 25 de abril, que marca a libertação do país da ocupação nazista. Amanhã faz 75 anos da morte do ditador Mussolini, por quem o nosso Capitão Corona deve morrer de amores. A gente separou um vídeo aqui juntando os portugueses das janelas e os italianos cantando a Bella Ciao. Vamos lá, belíssimo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro daqui a cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. So pazzete, sai rarenne, te faccio vicino. Olha, o comportamento do governo brasileiro em relação... Você viu que imagens legais, emocionantes? O comportamento do governo brasileiro em relação à pandemia preocupa a ONU, Organização das Nações Unidas. O Jamil Chad, que cobre lá para o UOL, para a Folha e tal, sempre presente, sempre mandando matérias interessantes, acompanhou uma entrevista coletiva da ONU. Segundo ele, os problemas são as mensagens conflitantes entre governadores, médicos, cientistas, ministério e o presidente da República. Uma diretora da ONU comentou o desencontro de mensagens. Diz que, por vezes, a seriedade da situação é reduzida e isso mina os esforços do Brasil para lidar com a pandemia. Em especial com os grupos mais vulneráveis, como os detentos e pessoas sem teto. Ou seja, a moral do governo brasileiro está lá na ONU, na Organização Mundial de Saúde, é baixíssima, né? Com toda a razão. Vamos aos números agora recentes. Número oficial de mortos passou de 4.500 e é 4.543.
4.543. De ontem para hoje foram mortos, óbitos, 338. 338 mortes em 24 horas. O número de infectados, o total de infectados do país passou para 66.501, tá? São Paulo, o número de mortos já é de 1.825. Os bairros que estão com problemas maiores e as pessoas estão saindo nas ruas, é um absurdo isso, é Brasilândia, Sapopemba e São Mateus. São os bairros que têm maior número de infectados e maior número de mortos. Mas entre os estados brasileiros, o que sofre mais, que está uma calamidade e o número de mortos avança, 100 mortes por dia, é Manaus. Manaus não tem mais leitos disponíveis para UTI, há aqueles enterros que nós já vimos imagens tristes de pessoas colocadas em valas, porque não tem, os coveiros não dão conta dos enterros. Olha aqui, Manaus teve de domingo, para domingo a domingo, todos os dias teve uma média de 100 mortos, foi a média. Em alguns cemitérios já existem espera para os enterros. A opção é colocar agora os mortos em caminhões frigoríficos. Olha que coisa louca que está acontecendo em Manaus. Tá? É o Estado brasileiro que tem o maior número de problemas com essa pandemia. O Rio de Janeiro também o Ceará também está com o número de leitos de UTI 100%. Pernambuco também está com problema sério de número de leitos de UTI. Tá? E o Rio de Janeiro, a capacidade já chegou de leitos até em 82%. Mas olha só notícias do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 326 pacientes na fila da UTI. Estão sendo levados para a cidade próxima, Volta Redonda, porque no Rio o número de leitos já não está comportando. Deixa eu ver mais uma notícia aqui sobre o Rio de Janeiro. Falei de Campo Grande, né? Teve esse aumento de 82% do movimento das ruas, o que é um absurdo. Vamos falar da quarentena em baixa. Eu vi umas imagens lá das praias ali de gente rica, gente abastada, Baleia, aquela região ali, Juqueí, todo mundo, multidão que foi para Juqueí, Baleia, que são praias de gente que tem, sabe? Que estão desrespeitando a quarentena. São Paulo, sábado e domingo, teve a maior baixa de adesão ao isolamento social. É impressionante, né? É impressionante. E dos 27 estados, 22 já estão relaxando para valer. Relaxando para valer a quarentena. E teve esse domingo, de novo, aqueles... Bom, eu não sei nem como classificar essa gente. Aqueles caras com camisa da CBF, bandeiras do Brasil, percorreram a Paulista mais uma vez, para chamar o Dória de comunista, quem diria, né? Dória de comunista, para... Agora, alguns queimaram, inclusive, camisas com o rosto do Moro. É brincadeira, é brincadeira. Essa gente é gado, gente. É uma lavagem cerebral que eles sofreram, não é possível. Não é possível. Eles estão se abraçando com o vírus e se orgulham disso, isso que é pior. A ideia de relaxar o isolamento, a quarentena, é criticada por médicos de todas as partes. Eu tenho aqui, Dr. Leonardo Weissman, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Acabar com o distanciamento físico neste momento é impossível. Deve ser feito com muita responsabilidade, especialmente em cidades menores, para que não haja um colapso no sistema de saúde. Outro que reprova o fim precoce da quarentena, o infectologista Nathanael Adivardana, de São Paulo. Diz ele, o distanciamento ainda é vital para ganharmos tempo. Isso é fundamental. Será que não entra na cabeça das pessoas isso? Até que melhores ensaios clínicos, terapêuticos e estruturas para pacientes graves sejam garantidos. Se não tiver... E outra coisa, quem tem algum problema, além do Covid-19, tem que fazer uma cirurgia, teve algum problema médico, teve um problema maior, que tem que ir para o hospital, não há leite suficiente para essas pessoas também.
Olha, é difícil. A médica Joana Dark diz que abrir agora o isolamento, afrouxar o isolamento, ela é de Brasília, é um risco enorme, tá? Vamos dar uma relaxada e falar do estádio do Pacaembu, que está fazendo 80 anos hoje, Pacaembu, que virou hospital de campanha, né? Ali no Gramado, um hospital de campanha. Ele foi inaugurado em 27 de abril de 40, com a presença do Getúlio Vargas, do Adhemar de Barros. E em 1961 passou a se chamar Paulo Machado de Carvalho. Teve jogos memoráveis no Pacaembu. Nós estamos vendo imagens, inclusive antes vimos aí, da concha acústica. Um deles foi em 68, quando o Corinthians encerrou um tabu de 11 anos, vencendo o Santos do Pelé por 2-0. Teve em 42 o Palmeiras 2, São Paulo 1, aquele primeiro gol de bicicleta do Leônidas da Silva, que tinha sido contratado recentemente pelo São Paulo, ele que era do Flamengo lá do Rio. Outro jogo, na Copa do Mundo, foram realizados 6 jogos da Copa do Mundo de 50, inclusive Brasil e Suíça. Então é um estádio de muita história que pertence à iniciativa privada e nesse momento é hospital de campanha. 80 anos do Pacaembu. A Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, insinuou umas coisas esquisitas no Instagram dela, nas redes sociais, deu a impressão que sairia, mas depois, mostrando exatamente o que ela é, hipotecou total solidariedade ao Capitão Corona. Ô, pessoazinha, eu vou te contar. Momento cobrança, como sempre tem aqui. Sabe quantos dias tem da execução de Marielle Anderson? 775 dias. 775 dias. Quem matou Marielle? Não sabemos até hoje. E o Queiroz, que foi citado, inclusive, pelo Capitão Corona nesse discurso dele no dia seguinte à saída do Moro. E o Queiroz? Por onde anda? E os 13 celulares do ex-capitão Adriano, qual o conteúdo deles? A gente quer saber com o que ele conversava, por que tinha 13 celulares. E mais, outro do momento cobrança, o exame de sangue do Capitão Corona para saber se ele foi infectado ou não. Está acabando aquele prazo que o Congresso deu para ele, hein? Já tem agora 20 dias, ele tem que apresentar, o Congresso exigiu. Vamos lá. Eu quero homenagear aqui Rafael Rabelo, um gênio do violão 7 cordas, que morreu aos 32 anos, em 1995. Eu preparei um VTzinho, ele que é nascido em Petrópolis, vamos ver. Quem não conhece, vai atrás dos discos, ouça Rafael Rabelo, um gênio do violão 7 cordas. Eu vou acabar o programa de hoje mostrando um pouco de música também do Cristóvão Bastos, excelente pianista, parceiro do querido amigo Aldir Blanc. Nós estamos torcendo para que ele resista e saia dessa situação terrível que se encontra. Ele com o grande cantor Renato Braz. Eles gravaram, cada um na sua casa, uma homenagem ao querido Aldir Blanc, que a gente torce muito daqui para que ele se recupere. Depois do Cristóvão Bastos e do Renato Braz, você fica com o seu jornal. Mas não esqueça, não saia de casa. Não dê ouvidos a essa gente. Não dê ouvidos ao Capitão Corona. Um abraço e até amanhã. Quem me chamava pra brincar no chão e viajava pela imensidão num cavalo alado de madeira.
puxando a velha alma pela mão pra subir na jabuticabeira. Do meu pijama não largava, adormecia outra cor.